Estenda as mãos sobre o presidente, por favor. Senhor Jesus, nós queremos, nesse momento, lhe apresentar o presidente da República, Lula. E queremos, como igreja, Senhor, abençoar em nome de Jesus a sua mente, sua saúde, sua família, a primeira-dama, Dona Janja. Pedimos a tua bênção sobre a vida do presidente, de todos os seus ministros. Como igreja, o abençoamos, como diz a tua palavra, e o povo de Deus diga amém. Amém. Estamos ao vivo já aqui no canal do YouTube do Fuxico Gospel, já com o deputado federal Antônio de Paula, que vai explicar para a gente esse vídeo, né? Esse é um dos assuntos mais comentados dentro da comunidade evangélica e, claro, a gente trouxe o deputado aqui para conversar sobre esse episódio, sobre tanta coisa que aconteceu na política nacional. Seja muito bem-vindo, deputado, pastor Ottoni. Um prazer tê-lo aqui com a gente. Querido, é um prazer muito grande estar aqui com você. Eu quero lhe agradecer por esse espaço onde a gente pode, olhando nos olhos dos nossos irmãos, responder às dúvidas e às perguntas com muita serenidade e com muita tranquilidade. Esse vídeo e tantos outros, né, que repercutiram ao longo do dia, levantaram uma série de dúvidas dentro da comunidade evangélica. Como é que o senhor já começa explicando para os evangélicos essa sua aproximação com o presidente Lula agora? Tá bom. Em primeiro lugar, eu digo que eu não me desviei, tá? Continuo amando Jesus Cristo. Jesus Cristo continua sendo o meu único e suficiente Salvador. E deixa eu explicar o que eu fui fazer hoje no Palácio do Planalto. Eu sou vice-presidente da Frente Parlamentar Evangélica e fui representar o presidente Silas Câmara, que está em Manaus. Não pôde estar hoje em Brasília porque está se convalescendo de uma cirurgia e me pediu para representar a Frente Parlamentar Evangélica porque hoje o presidente da República iria sancionar a lei que estabelecia o dia 9 de junho como Dia Nacional da Música Gospel. Sim. Lá eu estive cumprindo o meu papel parlamentar e o meu papel cívico como vice-presidente da Frente Parlamentar Evangélica. Bem, chegando lá, fomos muito bem recebidos, não é? Havia um coral da igreja, que são esses irmãos aí de blusa amarela que estavam orando, e nesse momento eu tive a fala. Esse momento aí da oração foi o segundo momento, em uma sala ao lado de onde nós estávamos. E eu tive a fala para representar a Frente Parlamentar Evangélica. Bem, nesta fala, e ninguém ainda mostrou esse vídeo completo da minha fala, mas eu começo falando que quis Deus que eu, que fui um dos mais veementes defensores do antigo governo e fui um crítico político do senhor presidente da República, isso eu falando diretamente para o presidente Lula. Quis Deus que eu estivesse ali representando a Frente Parlamentar Evangélica. E nessa minha fala, Israel, eu relembrei, não é, de que Deus ele usa quem ele quer, quando ele quer. E assim como um dia Deus usou Ciro, um dia Deus usou o presidente Lula, em 2003, quando ele sancionou a lei da liberdade religiosa. Você deve lembrar do PLC 122, que reduzia a Igreja do Senhor, ou seja, a instituição igreja, a nível de um clube, como qualquer clube existente no país. E havia um receio dos pastores de que nós teríamos que fazer, inclusive, casamento entre pessoas do mesmo sexo. Pois bem, houve uma luta, à época eu não era parlamentar, mas houve uma luta muito grande envolvendo vários líderes políticos e eclesiásticos e conseguimos aprovar uma lei no Congresso Nacional.
essa lei podia ser vetada pelo presidente Lula. Mas não, ele sancionou essa lei que passou a ser conhecida como Lei da Liberdade Religiosa. Eu me lembro que o presidente Lula, naquela ocasião, ele deu uma declaração dizendo que, por minhas mãos, quis Deus que hoje a igreja passasse a ter a sua liberdade plena em nossa nação brasileira. E ele assinou esse decreto, ou seja, essa lei, ele sancionou essa lei. E eu lembrei isso a ele. Lembrei também que ele sancionou a lei do Dia do Pastor e do Dia da Pastora, e a lei da liberdade da expressão cristã no Brasil. E agora, por fim, a lei que estabelece o dia 9 de junho como dia da música gospel. A segunda parte da minha fala, e foi essa parte que também o presidente Lula colocou nas suas redes sociais, eu enalteço os programas sociais do governo, dizendo que boa parte dos brasileiros beneficiados pelos programas sociais do governo, do presidente Lula, como Bolsa Família, como Minha Casa Minha Vida, esses programas beneficiaram boa parte dos nossos irmãos, já que esses programas beneficiaram as classes E, D e C da sociedade, que é onde estão os nossos irmãos, na sua grande maioria, não é? E inclusive, disse que nós passamos a ter mais doutores, mais professores, pessoas com nível superior também na igreja, graças a essa visão social do governo. Pois bem, eu gostaria de saber, e é uma pergunta franca que eu faço, Israel, a todos que estão nos assistindo. Até agora, aonde foi o meu pecado? Até agora, nesse momento, eu fui no Palácio representar a Frente Parlamentar Evangélica. Ao chegar lá, no meu pronunciamento, eu relembrei verdades que a história mostra, não é? Onde eu disse que Deus se utiliza de quem Ele quer para cumprir o seu próprio propósito, ok? Nessa minha fala também, eu disse ao presidente Lula que a igreja não é do PT, que a igreja não é do PL, que a igreja não é de partido político, a igreja não é de esquerda, não é de direita, a igreja não é constituída de gados ou jumentos, a igreja é constituída das ovelhas do Senhor Jesus. E quem manda na igreja é o Senhor Jesus. E disse a ele que a igreja ora por ele, porque é a nossa obrigação, gostando dele ou não, eu falei para ele isso, gostando do Senhor ou não, a nossa obrigação é orar pelo Senhor. Bem, em seguida, nós fomos para a sala ao lado, onde, por ser o Dia Nacional da Música ali sancionado, teve um coral de ex-pessoas dependentes químicas, que cantaram um hino maravilhoso, e quando terminou, eu propus uma oração pelo presidente da República, e nós todos ali oramos pelo presidente Lula. Em nenhum momento se hipotecou apoio ao presidente Lula, em nenhum momento eu me tornei um cabo eleitoral do presidente Lula, em nenhum momento eu disse que agora e daqui para frente eu sou Lula. Esquece isso. Uma jornalista me questionou dizendo que, por eu ter apoiado o Eduardo Paes no Rio de Janeiro, se eu não apoiaria o Lula em 26. Eu disse não, porque é muita diferença. O Eduardo Paes, por mais críticas que se tenham a ele é um político de centro, ele não é um político de esquerda. Podem até tentar colar a esquerda nele, porque Lula apoiou ele. Mas Lula não, Lula é um político de esquerda. Lula é historicamente político de esquerda, com o PT, que é um partido de esquerda, não é? E que é completamente oposto aos nossos princípios. Por isso,
eu dificilmente, não é? Eu até diria quase que impossível, não é? De eu amanhã poder apoiar o Lula ou estar com o PT, que eu nunca apoiei, que eu nunca pedi voto na vida, não é? Porque nós somos antagônicos em pensamento e em princípios. Agora, o senhor é um político habilidoso, o senhor sabe que essa sua participação nesse evento acaba colocando o senhor numa posição até de ponte entre os evangélicos e o Planalto. Inclusive, já foi publicado isso, o G1, o Metrópole já publicou sobre isso. O senhor é essa figura que vai fazer essa ponte, que vai fazer esse elo? Não, primeiro que o próprio governo Lula nunca me convidou para isso, e eu acho que nunca me convidaria, tá certo? Agora, eu gostaria sim de ser uma ponte. Sabe para quê? Para tirar esse bezerro de ouro que nós construímos na igreja. Esse bezerro de ouro que nós construímos. Nós construímos uma adoração a um ser humano que não é Deus, que não é divino, é um político. A igreja do Senhor Jesus. Um dia eu disse ao presidente Bolsonaro, presidente, nós vamos hoje a Belém do Pará, a Assembleia de Deus Mãe. Quando o senhor chegar lá e alguém começar a gritar mito, 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 presidente, eu vou lhe aconselhar, repreenda, não deixa gritar mito. E eu disse ao presidente... Caiu aqui, eu acho que deve ter alguém ligando para ele lá, ele vai retornar aqui. Se alguém liga, acontece da gente perder a conexão. Bom, ele agora fez uma ponte, né? Literalmente, saiu do Lula... Uma ligação. Voltou. Pronto, voltou. Certo. Voltou, pode continuar. Porque entrou uma ligação aqui. Voltou? Voltou sim. Okay. Vamos lá. E aí, eu é que não estou te ouvindo agora. Fala não alguma coisa aí para mim, Israel. Opa, tá ouvindo aí agora? Sou eu que não estou te ouvindo agora porque entrou essa ligação aqui agora. Peça Israel, ajuda. Sim. Deixa eu passar esse link para o celular aqui do meu filho, porque certo. Tá bom? Porque nesse meu celular sempre entra ligação. Combinado. Tá bom? Você Combinado, me aguenta aí só um pouquinho? Pode ser? Isso é rapidinho, tá? Gente, estamos conversando com o deputado Antônio de Paula, ele vai trocar de celular para a gente poder ter uma conversa ininterrupta, né? E você viu, ele já começou a se explicar a respeito exatamente dessa participação dele num evento com o presidente Lula, e agora já fez uma ponte, né? Já passou para o bezerro de ouro, que ele mesmo disse que é o ex-presidente Bolsonaro. Preciso entender esse contexto de bezerro de ouro, porque a gente sabe, o deputado Antônio de Paula foi um dos grandes aliados do presidente Bolsonaro, grande, e quando eu digo grandes aliados, porque é próximo, né? Estava ali no núcleo duro não sei se eu posso dizer do bolsonarismo, mas muito próximo, né, do presidente Bolsonaro. Agora ele aparece fazendo uma oração com o presidente Lula. Eu vou inclusive colocar aqui, já para voltar à pauta, enquanto ele volta no telefone aqui, há um outro vídeo que foi publicado exatamente que mostra as falas dele ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos ver. Em um momento delicado da recente história do Brasil, lhe usou o presidente Lula para manter a nossa liberdade religiosa, que era, à época, ameaçada. O senhor sancionou a lei da liberdade religiosa no Brasil. Naquela ocasião, disse Vossa Excelência, a partir de agora é livre o direito de criar uma igreja e praticar uma religião. Quis Deus que fosse pelas mãos daquele que foi acusado de que fecharia as igrejas, que tal direito fosse garantido. Agora é no seu governo, presidente Lula, que o projeto que cria o Dia Nacional da Música Gospel seja sancionado pelas mãos de Vossa Excelência, virando lei nacional. Talvez estejamos entre os brasileiros mais contemplados pelos programas sociais de seu governo, já que os mais pobres e necessitados, os quais Jesus sempre dedicou a maior parte do seu tempo, formam a maioria esmagadora de nossos irmãos. A visão social de seus governos, que essa gente humilde de Deus tem o poder ou tem condições de comer por causa do Bolsa Família e onde morar por causa do Minha Casa e Minha Vida. E também, graças a essa visão social
que nossas igrejas passaram a ter mais doutores e professores, gente que jamais poderia ter um diploma de curso superior se não fosse a visão do governo de Vossa Excelência. Em nome da minha consciência cristã, quero lhe agradecer, presidente, em nome de todos esses irmãos espalhados pelo Brasil. Esse vídeo foi, inclusive, publicado nas redes sociais do próprio presidente Lula, né, do governo Sim. federal. Eu vou avançar para o Bezerro de Ouro, me interessa muito também essa pauta. Vamos lá, então vamos lá. Aí eu deixa eu só concluir, deputado. Deixa eu só concluir, para fechar esse assunto do Lula. O senhor acha que o público bolsonarista que votou no senhor, que lhe acompanhou, que torceu, que vibrou com o senhor, vai aceitar de bom grado essa sua fala, de explicar que não, por conta das pautas sociais, etc., eu estava lá, e o senhor falou, quer dizer, eu concordo muito do que o senhor falou ali, mas e o público bolsonarista, o seu eleitor, vai aceitar assim? Bem, se não aceitar, é só não votar em mim da próxima eleição. Simples. E se manda para casa. Eu só não vou aqui é vender minha consciência. Só porque eu não concordo com Lula, e não concordo mesmo, não, e sou oposição, quer dizer que eu agora não posso, enquanto cristão, reconhecer valores e acertos do seu governo? Que cristão que sou eu? Quer dizer que agora tudo que aconteceu, nada prestou. No campo social, não houve avanço. Agora, que o PT usa o Bolsa Família para manipular a nossa população, usa. Que o PT usa os programas sociais, mas não incentiva a liberdade econômica, porque quem gera emprego não é o Estado, quem gera emprego é a iniciativa privada, que o PT é um partido estatizante e que acha que o Estado tem que responder por tudo. Tudo isso eu sei. Agora, o que eu estou dizendo é, há uma realidade. E a realidade é os programas sociais que começaram no governo de Lula, e até antes um pouco com o próprio Fernando Henrique Cardoso, mas que tomou corpo no governo de Lula, lá atrás, lá em 2002, 2003, 2004, no seu segundo mandato, ok? Esses programas sociais que atingem a base da pirâmide, que é onde a massa evangélica está. Portanto, de alguma forma, beneficia. O Israel, 30%, de 20% a 30% são dados dos evangélicos votarem Lula na última eleição, de 20% a 30%. Por quê? Porque, de alguma forma, esses irmãos se sentiram contemplados por algum momento do governo Lula. Agora, esses irmãos deixaram de ser meus irmãos porque votar... E aí agora você me permite voltar nessa história aí do Bezerro de Ouro? Posso falar? Então vamos lá. Aí eu disse ao presidente, nós estamos indo agora na Igreja Mãe, a Assembleia de Deus do Brasil. Presidente, quando o senhor chegar lá e a turma começar mito, presidente, não aceite. Não aceite. Aí eu fui explicar a ele. Falei, presidente Bolsonaro, a igreja, ela tem um problema tão grande com esse... Ela tem um receio tão grande de dividir a glória que é do Senhor Jesus, que até para aplaudir alguém na igreja, a gente diz assim, meus irmãos, vamos aplaudir a Jesus pela vida do irmão Israel. A gente não diz, vamos aplaudir o Israel. Não, é aplaudir a Jesus pela vida do irmão Israel. Eu expliquei isso a ele. Quando o presidente Bolsonaro entra no templo, e eu não estou falando que é culpa dele não, tá? Quando ele entra no templo, começa mito. Meu irmão, se você grita mito na rua, tudo bem, na rua, manifestação política. Agora, você gritar mito dentro da igreja do Senhor Jesus, e volta a dizer, eu não estou culpando o Bolsonaro, porque ele é um ignorante. Ele não é crente, ele não conhece, ele conhece a salvação porque já foi pregado para ele. Sim. Mas ele não aceitou Jesus, certo? Esse tempo todo que Bolsonaro está conosco,
nós não fomos capazes de ganhar ele para Jesus. Tá certo? Nós não fomos capazes. Aliás, na última eleição de Bolsonaro, isso é só você pesquisar as redes sociais dele, faltando alguns dias para a eleição, no segundo turno, Bolsonaro aparece com uma foto diante de uma imagem de escultura, uma santa dessa aí, que eu não sei agora o nome dela, consagrando o Brasil a essa Nossa Senhora. Isso. Lembra disso? Lembro. A ti consagra esta nação, minha mãe. A minha mulher, pastora, quando viu aquilo, disse para mim, Bolsonaro perdeu agora. Falei, não, calme. Ela disse, ele conhece a verdade. Ele conhece a verdade. Pode não ter aceito a verdade ainda, mas ele conhece a verdade. Ok? Muito bem. Então, quando eu falo que nós criamos um bezerro de ouro, é o quê? Nós criamos uma adoração. Ou seja, se um irmão nosso diz que vai votar no Lula, e eu nunca votei no Lula, alguns pastores votaram, alguns pastores pediram apoio lá atrás, eu nunca votei, eu nunca pedi apoio para Lula, eu nunca votei no PT, sempre bati neles e continuo fazendo as mesmas críticas. Agora, quando um irmão nosso diz que ele vai votar no Lula e a gente sobe no altar e diz assim, meu irmão, veja o que você quer. Se votar no Lula, a porta da igreja está aberta para você ir embora. Você não é mais meu irmão porque votou em Lula. Que isso, irmão? Não pode tomar Santa Ceia, né? Que isso, irmão? Tive isso. O Brasil todo viveu isso. Uma divisão na igreja do Senhor Jesus por conta de política. Política. Meu Deus! Quer dizer que o Ottoni agora se desviou. Eu me desviei. Porque hoje eu estive no Palácio do Planalto orando pelo Lula. Ué, mas o Lula não é endemoniado? Não é isso que acham? Então, ele precisa de quê? Oração. Se em outro momento, Israel, a igreja estaria dizendo, louvado seja Deus, Deus enviou um profeta para orar por esse homem, para colocar a mão sobre ele, aleluia! Só que não, Israel, acredite, tem gente que não ora pelo Lula, crente, que diz, eu não consigo orar por ele, este demoniado. O crente que não consegue orar por uma autoridade constituída por Deus, é ele que está endemoniado. Não é autoridade, não. Peraí. Toda autoridade foi constituída por Deus, sim ou não? Sim. Quer dizer que, então, Deus só constitui aquela que eu votei. Aquela que eu não votei, não foi Deus. Ô, meu amigo, por favor, respeite o Senhor. Ele não perdeu o controle desta nação. Esta nação não é de Bolsonaro, essa nação não é de Lula, essa nação não é do PL, essa nação não é do PT. Esta nação tem dono e o dono dela é Jesus Cristo. Quando Bolsonaro perdeu a última eleição, eu estava na cidade de Itaperuna, um presbítero da igreja, chorando, perguntou para mim, pastor, o que será da igreja? O que será da igreja? Eu falei, por quê? Agora com esse Lula no poder, ele vai fechar essa igreja. O que será da igreja? Um presbítero, Israel, um presbítero, perguntando o que será da igreja do Senhor Jesus. Pelo amor de Deus, meu amigo. Então, foi isso que eu fui fazer lá. Não sou ponte nenhuma do PT para a igreja. Sim. Não sou ponte nenhuma do Lula para a igreja. O governo do presidente Lula nunca me pediu isto. Agora eu sou ponte de oração. Ah, essa briga eu vou comprar. Sou ponte de oração. Aonde eu for, eu vou dizer, ore pelo Lula. Ore pelo governo. Você sabe por quê? Porque eu não sou daqueles do quanto pior, melhor, meu irmão. Não sou. Eu não sou daqueles que torcem para o avião cair
só porque não gosta do piloto. Não vou fazer isso, não. Eu estou no avião. A minha família está no avião. Lembra do que o Senhor disse em Jeremias 29? Orai pela paz da Babilônia. Porque se Babilônia tiver paz, vocês terão paz também. Em outras palavras, orai pelo presidente Lula. Porque se ele governar esse país com justiça, vocês serão abençoados também. É essa visão de igreja que a política, que a paixão política está tomando de nós, Israel. E que nós, como líderes, precisamos sacudir e dizer, chega, gente, passou. Vamos voltar a ser igreja. Vamos voltar a clamar ao Senhor. Eu estou apanhando, meu irmão. Eu estou apanhando do bolsonarismo. Apanhando. Desde quando eu hipotequei apoio ao Eduardo Paes aqui no Rio de Janeiro, porque o PL, o Flávio Bolsonaro, o Ramagem, não me respeitaram, me esculhambaram, não permitiram que eu fosse candidato e ainda queriam que eu babasse ovo. Desculpe o termo, babasse ovo. Não, vocês me tiraram a condição de ser candidato a prefeito, me deram uma rasteira, mas como Jesus está com Bolsonaro, eu também estou com Bolsonaro, porque Jesus está com Bolsonaro e o capeta está com Lula. Ô, irmão, eu não sou criança nesse nível. Eu não sou criança e não sou retardado mental nesse nível de achar que Deus está com Bolsonaro e o diabo está com Lula, como se Deus e o diabo não tivessem mais o que fazer da vida deles. Mas, deputado, a gente está falando para evangélicos, é importante falar o que os evangélicos querem que eu pergunte aqui. E eu acho que eles querem que eu pergunte o seguinte: o senhor tinha essa visão do Bolsonaro como tendo se tornado um bezerro de ouro pela igreja evangélica já em 2020, 2022. Por que não é culpa dele, tá? Beleza, mas por que você não se posicionou contra isso em 2022? Pré-eleição, antes da eleição? Para alertar a igreja, para explicar a igreja. Não, só te falar, eu me posicionei, e eu falei, e eu disse. Só que eu nunca tive mídia para isso. Eu tinha, eram as minhas redes sociais que foram tomadas de mim. Eu fiquei 2 anos sem poder falar, 2 anos sem rede social. E essas mídias aí, elas são bolsonaristas. Inclusive as mídias gospel, elas são bolsonaristas. Eu tomei pau aí de uma mídia que eu não vou falar aqui agora, e aí a minha assessoria de imprensa falou, então, entrevista o deputado Ottoni, dê a ele o direito dele falar, mas eu não sei, porque não é porque o bolsonarismo pode atacar a gente. Ou seja, dá pancada no irmão porque tem medo do bolsonarismo? Que isso? Israel, eu me posicionei, eu alertei. Lembra quando eu disse numa entrevista, saiam da porta dos quartéis, porque vocês serão presos. Lembra? E não haverá ninguém que os defenda. Lembra disso? Lembro. Eu apanhei, fui chamado de traidor, mas eu vou contar o que aconteceu. Eu tinha saído da casa do presidente Bolsonaro. Encontrei o presidente fragilizado, entristecido. E disse ao presidente, faz o seguinte, já que não vai acontecer nada, pede para o povo sair da porta dos quartéis, presidente, porque eles vão sofrer ali, eles vão... E o presidente Bolsonaro me deu lá uma resposta que eu não quero falar, porque eu não quero expor ninguém. Então, eu dei uma entrevista para o... Esqueci o nome da Cidade Online, e deu uma repercussão. Bolsonarista também? Sim, quando eu disse, olha, vão me chamar de traidor, mas eu digo olhando na câmera, saiam da porta dos quartéis, vocês serão presos e não haverá ninguém que os defenda. Não haverá ninguém que os defenda. E eu disse mais,
Não se iludam com essas mensagens subliminares da rede bolsonarista. O presidente vai agir. TikTok, TikTok, TikTok. Tá chegando a hora. TikTok, TikTok, TikTok. Lembra daquilo? Lembra 72 daquilo horas, né? Eu sabia que não ia ter nada. Só que ninguém foi macho de colocar a cara e falar. E eu alertei. Se tivesse me ouvido, não tinha patriota preso agora, meu irmão. Não tinha. Depois eu dei uma entrevista, porque o presidente ia para a América, sem falar nada com o povo, sem fazer uma live, pelo menos. Eu tentei falar, eles não me atenderam. O que eu fiz? Dei uma entrevista para o site Metrópole e disse assim: a saída do presidente Bolsonaro do Brasil sem dar uma satisfação aos patriotas beira covardia. Aí, meu irmão, me ligaram. O presidente ficou chateado, falei assim, é claro que eu tenho que falar isso, vocês estão cometendo um erro com o presidente. Amanhã eu vou ter que ouvir de um petista que o presidente deles tem mais coragem que o meu. Porque quando o Moro foi prender o Lula, falaram pro Lula, Lula, foge, vai para onde você quiser. Ele disse, eu fico. E prenderam o Lula. Aí chamaram o Lula e falaram assim, ó, você vai sair, mas vai sair com uma tornozeleira eletrônica. Ele disse, não, só sai daqui com a minha honra. Lembra disso? Lembro. E ele fez isso. Ou seja, o que eu disse é o seguinte, o meu presidente não pode ser menor do que Lula, cara. Por isso é que eu disse, ele não pode, que na verdade, para mim, Misael, foi um grande erro aquela ida do presidente para a América. Meu irmão, se botou, desculpe o termo, tá? Se botou o pau na mesa, seja homem até o final. Seja macho até o final. O que não dá é para excitar os patriotas e depois não ter coragem de pagar uma cadeia. Essa foi a minha crítica. Respeito o presidente Bolsonaro. Se ele puder ser candidato novamente, eu voto novamente nele. Tive a minha casa invadida pela Polícia Federal. Fiquei 2 anos sem rede social. Ninguém me defendeu. Nenhum site bolsonarista me defendeu. Quando entraram na casa do deputado Jordi, todo mundo soube. Quando entraram na do Ottoni, ninguém ficou sabendo. Só a imprensa. Mas os sites bolsonaristas nunca me defenderam. E aí, estão me cobrando o quê? Fidelidade? Porque falam isso para mim. Você é um traidor. Traidor de quem? Traidor de quem? Eu nunca tive um cargo do governo Bolsonaro. E sabe por que eu não quis ter? Para ter moral de falar. Para ter moral de falar. Então, de quem eu sou traidor? Da minha consciência não é. Do meu Senhor Jesus não é. Eu sempre fui um apoiador crítico do presidente Bolsonaro. Crítico. Sempre pontuei as minhas críticas. Porque não nasci, repito, o termo chulo para ser baba-ovo, para ser puxa-saco. Não nasci para isso. E o problema do bolsonarismo, da rede de Bolsonaro, é que eles querem políticos subservientes. Subservientes. Meu irmão, o tempo da escravidão acabou. O negão aqui não volta mais para a senzala, não, amigo. É ruim de eu voltar, hein? É ruim de eu voltar. Nem para a senzala ideológica do petismo e nem para a senzala ideológica da direita ou da extrema-direita. Não vou fazer isso. Eu vou ficar com a minha consciência. E pronto. Aí entro assim na minha rede, assim, Israel. Nunca mais voto em você. Quando eu vou ver, é um cara lá de Manaus. E Manaus vota em mim, aqui no Rio de Janeiro? É um cara lá de Goiânia, botando pressão. Amigo, deixa eu só te falar aqui uma coisa. Eu sou um homem do altar emprestado para a política. O altar é o meu chamado. A política é só uma missão. Se o Senhor que me colocou lá, com 120 mil votos,
e depois sem rede social. Eu não tive direito a ter rede social durante a minha eleição. O Senhor me permitiu ter quase 160 mil votos. Ah, meu amigo, esse Deus, ele pode me tirar na próxima eleição. E quem manda é ele. Quem faz é ele. Agora, essa turma que está me chamando de traidor, né? Pergunta a eles se eles sabem que só há um político no Brasil que o Alexandre de Moraes processou no CPF. Sabe quem é? É o negão aqui. Ele pediu 400 mil reais de indenização. E eu tive que pagar o que o juiz arbitrou. Agora, eu estou enfrentando um processo criminal do Alexandre de Moraes, que pode me tirar do jogo da política. Alguém fala sobre isso? Alguém diz isso? Ninguém. Então, amigo, eu sou sozinho. Sempre fui. Nunca tive apoio de grandes líderes, de grande liderança. Eu sou um projeto que Deus quis. E vou estar enquanto Deus quiser que eu esteja. Se Ele não quiser, louvado seja o nome de Jesus. Eu não nasci preso a isso, amigo. Agora, ninguém vai vender e ninguém vai comprar minha consciência, não. Porque o meu caráter não está no balcão de negócio. É isso. Eu vou já lhe perguntar a respeito do Alexandre de Moraes, mas eu vou emendar uma pergunta sobre o que o senhor falou aí. O senhor acredita que se o Bolsonaro não tivesse ido para a América, teria acontecido o 8 de janeiro? Teriam culhões para isso? Deixa eu lhe dizer aqui uma coisa, irmão. O dia 8 de janeiro foi um movimento arquitetado não pelo Bolsonaro, mas arquitetado pela decepção, pela angústia. A maioria daquele povo lá, Israel, era gente angustiada. Angustiada por convocações que não levaram a nada. Angustiadas por esperança que não renderam nada. E desculpa, irmão, me perdoa. Não vem culpar o sistema, não. Sistema. Amigo, eu tenho o povo do meu lado. Eu tenho a massa do meu lado. Eu tenho o brasileiro do meu lado. Agora, se eu não consigo calcular se eu tenho condições de agir, não convoco ninguém. Não chamo ninguém. Você está entendendo? Agora, é claro que, enquanto eu estou falando aqui, algumas pessoas estão aqui pensando que eu estou atacando o presidente Bolsonaro. Não. Eu sou um amigo crítico. Se é que ainda me tem ainda como amigo. Aliás, eu acho que ele tem que me ter como amigo, porque ele tem ainda Silas Malafaia como amigo dele. Ué, até reacendeu a minha esperança, presidente Bolsonaro. O senhor falou que ama o pastor Silas Malafaia. Depois que ele te chamou de covarde e outras coisas, né? Eu nunca lhe chamei disso. Espero que o senhor ainda continue me amando. Não é isso? Então, meu irmão, o dia 8 de janeiro foi o dia da decepção do povo. Agora, eu não posso aqui te dizer que foi um movimento, porque eu não acredito, arquitetado pelo Bolsonaro, projetado pelo Bolsonaro, não é? Até porque... O que ele queria, então, deputado? O que ele queria com aquilo? De dizer, eu autorizo, não sei, aquela historinha toda, que ele chegava lá, teve uma vez... Eu não acredito que o dia 8 tenha sido arquitetado pelo Bolsonaro, e eu tenho certeza que não foi, porque se foi, ele errou a data. Lula já era presidente há 8 dias. Já era presidente há 8 dias, irmão. Acabou. Acabou. Se fosse por ele, tinha que ser antes da posse. Depois da posse, foi um movimento que foi surgindo, ganhando força, e
e fez essa loucura que a gente viu aí, não é? Isso acredito que tinham infiltrados ali, também acredito, mas foi um movimento de baderna, de quebra-quebra, sem nenhuma liderança. Isso aí não Tu havia não uma acha liderança. tu não acha que era uma tentativa de golpe? Era só baderna? Não, olha só, tentativa de golpe sem armas, tentativa de golpe sem canhões, sem o mínimo de preparação, sem nenhuma liderança, é baderna, balbúrdia, confusão, entendendo? Agora, golpe não, irmão. Você não tem como dizer que aquilo ali é golpe, entendendo? Sem armas, sem cavalos, sem nada, irmão. Sem um líder para pelo menos dizer, atacar. Não tem nada, irmão. Como é que é golpe isso aí? É baderna, isso é confusão, feita por corações desesperados, que queriam ver a mudança nesse país e não viram. É isso. Talvez até resultado, né, dos 4 anos de manipulação. Dessa esperança, vamos lá, é hoje, é amanhã, e que nunca chegou. O senhor acabou de citar o pastor Silas Malafaia. Eu não sei se o senhor ficou surpreso, mas eu fiquei surpreso com a reação do Bolsonaro à fala do Malafaia, sobretudo quando ele cita lá, Bolsonaro uma vez ficou 5 minutos chorando, tal. Quer dizer, trouxe uma situação íntima dos dois, e depois a resposta do Bolsonaro é que ama o Malafaia. O senhor acha que essa postura do Bolsonaro de dizer que ama o Malafaia depois desse ataque frontal é por conta de um enfraquecimento político do Bolsonaro, ou é natural dele dizer que ama o Malafaia independente de qualquer coisa? Eu não sei, irmão. Queria nem comentar isso, porque a resposta do Bolsonaro me deu tanta vergonha que não é a resposta de um líder, né, irmão? Ah, mas ele tem coração bom. Irmão, pelo amor de Deus. Coração bom? Na minha época de adolescente, o nome disso era otarice. Otarice, irmão. Pô, o cara te esculacha e você... Então não fala nada. Não fala nada, pô. Ok? Fica quieto. Acabou. Pastor Silas fez o desabafo dele. Fica quieto. Só isso, pô. Não precisa falar nada. Não é? Agora, enfim, ele teve essa reação. Eu nem quero comentar, até porque eu já tive polêmica já com o pastor Silas. Já se resolveu? Hã? Já se resolveu com ele? Já. Quando você debate com o Silas, ele tem que ser o último a falar, entendendo? Se ele for o último a falar, parou o debate. Agora, se você quiser ser o último a falar, aí vai até Jesus voltar. Entendendo? Então, como eu sempre respeitei quem é mais velho do que eu, aí eu me calei, entendeu? E aí deixei ele ser o último a falar. Nessa eleição, falar em Silas Malafaia, o senhor ficou, inclusive, de um lado e ele do outro, lá em relação a São Paulo, né? Tem um vídeo seu abençoando lá a candidatura do Marçal. Como que o senhor viu essa treta entre o Marçal e o Malafaia? O senhor acredita mesmo que surtiu efeito a ponto de o Marçal ficar fora do segundo turno, esses ataques do Malafaia? Eu não sei, não. Eu acho que o paulistano não dá moral para carioca, não, irmão. Mesmo o Malafaia? Principalmente o Malafaia. Que não dá moral, não? Não dá moral. Paulistano ouvindo carioca? Esquece. Esquece. Ouve não. Eles tomam a decisão deles e pronto, acabou. Nada. Tem nada a ver, não. Pastor Silas falou e pronto. Ele tem direito de falar, não é? Ele precisou focar lá em São Paulo também para não focar no Rio, não é? Porque ele era amigo do Eduardo Paes e ele não queria ficar contra o Eduardo aqui no Rio. Então, eu acho que foi uma dessas razões que ele focou lá em São Paulo. Mas é isso. E o que o pastor Silas faz aí também da vida dele, isso aí é o problema dele, e o que eu faço também da minha.
isso aí é problema meu. Eu acho que Deus sabe quem está sendo movido pela sinceridade, quem está sendo movido por algum interesse, não é? Então, só sei que eu conheci o pastor Silas como uma voz profética da minha nação não é? Enfim, hoje eu lamento que eu acho até que o pastor Silas tinha que ser candidato. Eu acho que ele tinha que ser candidato. 26 está aí. Eu acho que ele tinha que ir para a urna. Entendendo? Meter a cara e ir para a urna. Porque ele está político, né? Essa história de que isso é voz profética da nação e tá político. Então vem para a urna, vem lá para o voto, seja candidato ao Senado, seja candidato, não é, a deputado federal. Eu acho que ele vai contribuir muito para a nação, entendendo? Mas nesse meio termo fica ruim, porque você não sabe se está criticando o pastor ou se está criticando o político. E aí fica muito ruim, né? Por isso que eu estou tendo aqui dificuldade de falar do Silas, porque eu o respeito enquanto pastor, eu o respeito enquanto pessoa mais velha. Silas me viu criança, isso aí me viu menino, certo? E, se me manda áudio, isso aí reclamando e me dando bronca e né? Então, enfim, eu tenho essa relação de respeito com ele, mas eu acho que ele tinha que vir para a política mesmo e deixa o pau cantar, ver lá quantos votos vai ter na urna e né? E porque é o que parece que ele se tornou, não é isso um político, uma voz política, pronto, isso uma voz política que está na igreja, isso ele é hoje, não é? Sem desmerecer, tá? Eu não estou aqui desmerecendo o homem de Deus, mas eu acho que o papel dele está meio confuso nessa história. Ele já citou, por exemplo, a possibilidade de apoiar o Tarcísio em 26, talvez a presidência da República. E aí o senhor estaria no mesmo palanque que ele, apoiando o Tarcísio, se ele vier a presidente? Não, eu não tenho problema de estar em palanque nenhum aonde o pastor Silas esteja, não. Repito, eu tenho o maior respeito por ele. Nada a ver. Se o candidato que ele for apoiar em 26 for o que eu também decidi apoiar, beleza. Se não for, amém. Ele está lá de um lado e eu estou do outro. E eu não quero também ficar aqui me comparando a Cila Malafaia, não, tá? Ele é bem maior do que eu. Ele é bem mais... que isso? Essa voz dele vai muito mais longe do que a minha. Eu sou aqui um pequenininho. Ele é decano. Tá? Pastor, uma outra polêmica que envolve o seu nome, além, por exemplo, eu vou logo para o Eduardo Paes, foi esse seu apoio ao Eduardo Paes, reverberou muito, né? E até de forma negativa, entre o bolsonarismo e até dentro da comunidade evangélica. Como é que o senhor explica isso? Me mostra... Eduardo Paes governa o Rio de Janeiro 12 anos. Me mostra um projeto de iniciativa do governo dele que foi contrário aos nossos princípios, contrário à nossa fé, contrário ao que a gente pensa da pauta moral. Eu quero um. Mas Lula apoia ele. Meu irmão, eu lamento muito, amigo. Eu lamento muito se quem é o melhor tocador de obras que o Rio de Janeiro já teve tem o apoio também do Lula. Agora, eu não vou apoiar porque Lula apoia? Lula que apoia outro. Eu vou apoiar. Porque Lula gosta de pão com mortadela, eu não vou comer. Porque Lula gosta de macarronada, eu não vou comer macarronada. O Eduardo Paes não foi o candidato do Lula. Foi a Benedita. E o Crivella foi de Bolsonaro. E o Eduardo Paes ganhou e virou prefeito. Em virando prefeito, Lula o abraçou. E começou a botar obras aqui no Rio de Janeiro. E o Eduardo se tornou o candidato do Lula. Não posso fazer nada. Eu tinha duas opções. Ou eu ficava, já que o bolsonarismo tirou o meu direito de ser candidato, ou eu ficava
entre os que me toleram ou eu ia para os que me celebraram. Eu fiquei entre os que me celebraram. Lembra do que Mike Murdock ensinava? Esteja onde você é celebrado e não tolerado. Eu fui celebrado pelo Eduardo Paes, politicamente falando, e lá estou, certo? E vou dar uma notícia brevemente para você, em primeira mão, do que vai acontecer em 2025. E aí a igreja saberá por que o Ottoni fez a escolha do Eduardo Paes. Por quê? Mas isso depois você vai ficar sabendo aí. Tá bom. Pastor, deputado, o senhor também polemizou ao não assinar aquele requerimento da Câmara que pedia o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Por sinal, também algo muito batido pelo próprio Silas Malafaia, cobra muito isso, né? E o senhor não assinou. Por que o senhor não é a favor do impeachment do Alexandre de Moraes? Eu sou a favor, mas eu sou deputado. O que a minha assinatura muda? Se Eu não sou posiciona. senador, não. Não um posicionamento público, claro, e objetivo de que... Não, eu não sou senador. E outra coisa, irmão, eu vou assinar, eu estou sendo processado por ele, irmão. Ué, o que está na janela é a minha nádega. Isso eu ia falar outra coisa, mas eu vou ser elegante. Isso é a minha nádega que está na janela. E aí? Aí o cara quer que agora eu vou para o suicídio. Ô, irmãozinho, eu sei calcular. Eu sei calcular. Já xinguei, já falei, já fui para cima, já gritei. Quem tinha que fazer não fez. Está cobrando de mim o quê? Quem tinha caneta para fazer não teve tinta. Está cobrando de mim o quê? Ué, me deixa, irmão, me larga. Me larga. Quando eu for senador, me cobra. Agora, eu, deputado federal, ficar fazendo palhaçada? Bater palma para maluco dançar? Não vai acontecer nada, Israel. Não vai... Não, mas a pressão política é muito importante. Então, deixa quem não está sendo processado por ele fazer a pressão política. Tá certo? Eu já fiz tudo que eu tinha que fazer. A Polícia Federal veio aqui na minha casa. E não foi na casa deles, não. Tá certo? Então, não exija de mim mais do que eu já dei para essa nação. Como é que o senhor vê a igreja brasileira, pastor Ottoni de Paula, agora, caminhando para as eleições de 2026? O senhor acha que vai repetir essa ideia de levantar um bezerro de ouro? Agora, aparentemente, não vai poder ser o Bolsonaro. A igreja continua com essa ideia de adorar um político de estimação? Eu entendo que a igreja precisa voltar a ser a igreja. Ok? Eu entendo que a igreja precisa voltar ao seu papel. Qual o seu papel? Quem vota sou eu. Eu, o sal da terra. Eu voto. Eu grito, eu berro, eu sou de direita, eu sou de esquerda, eu sou cidadão. A igreja não. A igreja não pode ser fulano. A igreja não pode ser Beltrano. Eu posso. Tá dando para entender? Sim. Então, por quê? Porque se nós não colocarmos isso muito claro, você sabe o que vai acontecer? Amanhã chega um endemoniado na presidência da República e sabe o que ele vai dizer? Esse povo é meu inimigo. Esse povo me odeia. E aí nós vamos passar por uma perseguição que não é Deus e nem o diabo que está fazendo, não. É a nossa falta de inteligência. Eu quero que o próximo presidente, seja de esquerda, ou de direita, ou de centro, que chegue do poder, saiba que tem um povo que vota nos seus princípios, mas ora por ele, mas clama por ele. E que quando a eleição termina, não fica nessa histeria de mata ele, Jesus. Tem crentes pedindo para Jesus matar o Lula, irmão. Nós perdemos essa capacidade de entender que esse cara que a gente não gosta e que a gente não votou foi constituído por Deus, irmão. É isso.
Então, eu espero que a igreja, que os meus irmãos tenham maturidade de entender que eleição passa, paixões políticas passam, sabe? A gente está perdendo mais tempo falando Bolsonaro e Lula do que falando de Jesus. Eu estou falando da igreja. A gente está perdendo mais tempo defendendo Israel do que pregando o evangelho. Está entendendo? Tudo é Israel, tudo é Israel, tudo é Israel. Ô, irmão, Israel erra também. Israel mata inocente também. Israel destrói vidas também. Quer dizer que quando é o Hezbollah, é do diabo. Agora, quando Israel age matando tanto ou mais pessoas, aí não. Aí tem que entender. Por quê? Porque é Deus que está com Israel. Pelo amor de Deus. A gente precisa compreender que Jesus é o nosso modelo. O nosso modelo não é Israel, o nosso modelo não é Abraão, o nosso modelo não é Elias, o nosso modelo não é Otone, o nosso modelo não é Malafaia, o nosso é Jesus. É Jesus. Então, vamos ficar mais parecido com Jesus? Irmão, eu sei do que eu estou falando. Eu quase adoeci, cara. Eu quase adoeci. Eu fiz uma bariátrica, graças a Deus. Eu estava engordando, cara. Pressão alta. Eu estava perdendo a essência do evangelho, cara. Sabe? Um dia eu subi na tribuna dizendo, porque o Lula falou, vai na casa lá dos deputados. Aí eu falei, aqui, Lula, se os seus sindicalistas forem na minha casa e lá no Rio a gente recebe a bala. Eu falei isso, irmão. Eu vi isso, bem. Hoje eu vi aquele, se eu pudesse apagar aquilo ali. Entendendo? Em que eu parecia com Cristo ali? Mas, Tom, mas eu parecia com Cristo. Se o Bolsonaro tivesse sido reeleito, o senhor acha que o senhor iria dali para pior? Ou o senhor teria essa consciência que o senhor está tendo hoje? Não, deixa eu só te contar aqui uma coisa. Eu nem vou falar de mim, não. Deixa eu falar. Eu sei que eu teria essa mesma consciência que eu estou tendo hoje por causa da decepção que eu tive. E eu não quero entrar aqui no mérito. Eu não quero entrar aqui no mérito, tá? Eu só quero somente te avisar o seguinte, e deixa eu tirar o óculos aqui, para todo mundo aqui olhar para o meu olho. Tem canalha na esquerda e tem canalha na direita. Tem ladrão que vota em Lula e tem ladrão que vota em Bolsonaro. O maior corrupto da história desse país, um dia, foi Valdemar da Costa Neto. E hoje é o grande patriota do Brasil. Vai entender. É o poder do bolsonarismo, de santificar todo mundo. Então, o que eu posso te dizer é que eu sei que eu vou entristecer alguns irmãos falando isso, mas a igreja não estava preparada para um segundo mandato, não. A gente depositou no homem o que nós nunca poderíamos ter depositado. A igreja nunca foi refém de político. Quem defende ela é Jesus. A igreja não depende de ninguém, irmão. A igreja é de Jesus. Otônio, então, o que você está fazendo lá? Nós estamos fazendo resistência. Só isso. Sal da terra, lembra? Pega uma carne, deixa no tempo. Ela vai ficar podre? Vai. Porque está no tempo. Está fora lá da geladeira. Pega a mesma carne, uma unta de sal. Ela vai ficar podre? Vai. Achar que a carne seca fica podre. Mas vai levar mais tempo. Por quê? Porque tem sal. O sal não impede o apodrecimento, Israel. O sal retarda. Uhum.
Nós estamos na vida pública, não é para impedir. Casamento gay um dia vai passar. Pedofilia um dia vai passar. Desestruturação da família tradicional vai passar. Vai passar, amigo. Mas enquanto nós estivermos aqui como igreja, você aí fazendo jornalismo, eu lá em Brasília, todo mundo fazendo o que está fazendo em algum lugar, nós somos resistência. Até quando? Até que a trombeta toque e Jesus nos arranque daqui. É isso. Esse é o nosso papel. Não é de mudar nada, mas é de fazer resistência. É isso, meu irmão. Para finalizar, só para uma última pergunta, e o pessoal questiona muito sobre isso, o senhor acha que a bancada evangélica tem feito a sua parte com essa atividade? O senhor está satisfeito com a atuação da bancada evangélica? Temos tentado, e temos tentado nos organizar mais. O que acontece, Israel, é que não existe bancada evangélica. Nós somos uma frente parlamentar, onde cada deputado tem seus partidos. E muitas vezes tem que atender a interesses dos seus partidos. É claro que quando uma coisa é muito clara, que é contra os nossos princípios, a gente se une. Uhum. E vamos embora se unir, tá? Mas eu posso dizer que sim, com muito sacrifício, com muita luta, mas sim, se as coisas ainda não pioraram, é porque tem uma frente conservadora dentro do Congresso Nacional muito forte. Católicos, evangélicos, espíritas. Porque, meu irmão, se dependesse só dos crentes lá, a gente não tem essa força toda, não. Sim. É que a gente junta com os católicos, junta com os espíritas, junta com os conservadores, que nem igreja tem. E aí nós estamos conseguindo barrar, fazer essa resistência que a gente precisa fazer, apesar do governo ser de esquerda, apesar do governo ter um pensamento progressista que é contrário ao que a gente pensa. Agora, vou criticar Lula? Vou. Vou ser oposição? Vou. Mas não mais uma oposição beligerante, adjetivante, sabe? Ladrão de 9 dedos, bandido, vai roubar. Você arrepende muito disso? Não, porque foi um tempo, cara. Foi um tempo que eu entendo que foi um tempo que o Brasil viveu. Mas eu amadureci. Eu cresci. Jesus me repreendeu de muita coisa. Sabe? Ele puxou a minha orelha em muita coisa. Então, eu estava muito parecido com Elias, pedindo fogo do céu para matar os meus adversários. Quebrar a mandíbula do Lula, como disse um certo pastor. E outra coisa, até ele que fez essa oração se arrependeu. Verdade. E que bom que ele se arrependeu, pastor Anderson, que bom. Que bom. Isso chama-se maturidade cristã. Ô, Israel, Lula não é meu inimigo, não, cara. O diabo é meu inimigo. O diabo é meu inimigo. As ideias de Lula são ideias que eu posso não concordar. Mas eu vou aplaudir as que eu concordo. Por exemplo, eu concordo que o Estado brasileiro precisa proteger o pobre. Precisa estender a mão para o mais necessitado. Aí sabe o que eu ouço de alguns amigos da direita que têm uma vida, graças a Deus, um pouco mais confortável? Se Bolsa Família, isso é para vagabundo. Vagabundo. Vai trabalhar, vagabundo. Irmão, pelo amor de Deus, não faz um negócio desse, não. Vai lá viver o que aquele cara está vivendo. Ninguém quer Bolsa Família, não, irmão. Isso é uma ilusão que a gente criou.
que o cara quer o cara não quer mais nada, o cara já tem o Bolsa Família. Tudo bem, uma parte minoritária que já não tem mais interesse pela vida, pode até viver assim, mas o cara quer trabalhar. Só que enquanto o trabalho não chega, como é que ele vai comer, cara? Como é que ele vai comer? Portanto, eu entendo que em algumas coisas eu tenho que aplaudir avanços sociais, principalmente de combate à fome, que nós tivemos ganhos no governo que a gente critica. Mas, nesse ponto, somos e precisamos ser capazes de aplaudir com a mesma veemência que a gente critica todas as áreas que nós não concordamos. Não é? Então, é isso. Vamos orar, vamos ser oposição? Vamos, mas orando, cumprindo o nosso papel de cristão, cumprindo o nosso papel de igreja. Então, hoje eu estive lá, não me arrependo. Se me chamar de novo, eu vou. Hoje eu cantei lá pro Lula, cara, para todo mundo lá do PT. Entra na minha casa, entra na minha vida. O que eu vou te mostrar aí os vídeos, aí eu vou te mandar os vídeos. Tem algum cantor gospel lá? Hã? Tem algum cantor gospel lá, já que foi dia Não, da música tinha gospel? não, cara. Olha só, deixa eu te contar. O Lula tá com tanto medo dos crentes. Imagina. Cara, ele tá traumatizado. Que eles nem chamaram, não. Foi algo simples. Isso aí podia ter tido uma festa grande, mas não foi porque eles... Outra coisa, cara, deixa eu te falar aqui uma coisa. Uma coisa, o Lula, a gente tem que aplaudir o cara, mano. Ele já podia ter... Como é que eu vou explicar? Ele já podia ter avançado sobre a igreja. Mas ele não avança. Não avança. Ele tem na cabeça... Não, ele tem na cabeça dele que isso é usar religião, que isso é... Tá entendendo? Ele tem essa cabeça. É o que os petistas com quem eu sento e converso. Outra coisa que vão achar horrível da minha parte é que eu converso com petista. Olha só, meu Deus, o Ottoni conversa com petista, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Mas é assim. Lembrando que o presidente Bolsonaro apoiou em Mato Grosso o irmão do Gilmar Mendes. Mas essa observação sua do Lula é interessante. Ele nunca fez isso, inclusive, nos outros mandatos dele, né? Não. Ele não vai à igreja, ele evita a igreja, ele tem mais ou menos a cabeça do Brizola, aqui no Rio. Brizola também tinha isso, tanto que Brizola era um cara crítico a Garotinho, quando Garotinho viu esse voto da igreja solto e foi para dentro da igreja, tá entendendo? Sim. Brizola também era contra. Então, é isso. É isso. 26 é logo ali, deputado. O senhor vai para a reeleição, vai para o Senado, vai mirar o quê nas próximas eleições? Irmão, eu quero, pelo menos, chegar em 26 salvo, varão. Eu preciso chegar no céu. Agora, o que vai ser da minha vida em 26, só Deus sabe. Eu só não quero perder minha salvação. É isso que eu estou me concentrando, tá entendendo? E, para isso, eu nem vejo o que os meus irmãos falam de mim. Porque se eu ver, aí eu perco a salvação, que eu vou querer matar eles, né? Os caras me xingam, me batem. Um dos comentários desse aqui, ó. Que eu me desviei. Acho Parabéns. que eu me desviei porque eu tenho posicionamentos, né? Mas tudo bem, é assim mesmo, faz parte. Parabéns, Ottoni. Continue assim. Parabéns, Ottoni. Continue assim, conversando com todos. Disse aqui um comentário. Outro disse aqui, volta logo, Jesus. Outro disse aqui, o povo quer trabalhar, cheio de fraudes do Bolsa Família. Aí, pessoal, é muita crítica, é poucos elogios. O senhor arrumou muitos inimigos, né? Nesses últimos anos. Eu só não posso ter Jesus como meu adversário. O resto, isso é normal, não é? Agora, eu vou te dizer aqui uma coisa, meu irmão. Eu vou te dizer. Sim. Se eu tivesse xingado Jesus, eu não teria tanta crítica. Imagino. Eu vou te dizer, hoje, os crentes defendem mais Bolsonaro do que Jesus. É impressionante.
é uma coisa triste, irmão. Você pode se desviar de Jesus. Você só não pode se desviar do que Bolsonaro mandou você fazer. Porque se você fizer, você é traidor. Ah, mas o cara não está fazendo o que Jesus mandou fazer. Não, vamos orar por ele, irmão. Ele se desviou. Ah, mas o cara não faz o que Bolsonaro mandou. É traidor. Traidor, Comunista. bandido, covarde. Então, tem alguma coisa errada com os nossos irmãos, né? Mas, vamos lá. Vamos Deputado seguir Antônio caminhando. de Paula, Jesus é bom. obrigado pela Aqui. Sim. E eu não estou dizendo que isso é culpa de Bolsonaro, não, tá? Sim. Isso é culpa nossa. Ele não é crente, não. Nós é que somos. Ou, aliás, eu acho que sou, né? Quando é que acaba esse bolsonarismo, hein? Não, mas eu não quero de que bolsonarismo acabe, não. Eu não quero nem que lulismo acabe, não. Deixa sobreviver bolsonarismo, otonismo, lulismo. Um dia vai passar. Essas paixões passam. O que eu penso é o seguinte: o que nós não podemos permitir é que a política nos separe tanto ao ponto de eu olhar para um irmão que não pensa o que eu penso e entender que ele está endemoniado porque ele não votou em quem eu voto. Isso. É isso, é só isso. Certo? Agora, é isso. Agora, paixões políticas sempre vão existir. O que nunca existiu é elas dentro da igreja como entrou. Isso aí como entraram, tomando os nossos corações, seja para um lado ou seja para o outro. Tá? E repito, a culpa não é de Bolsonaro, a culpa não é de Lula. A culpa é nossa, pastores e líderes, que deixamos o povo ser enveredado por um caminho de paixões que tiraram o propósito da fé. É isso. Só para a gente finalizar, esse fenômeno do bolsonarismo na igreja que aconteceu no Brasil, isso já foi visto em algum outro país? O senhor já tem história disso? Em outro país da América Latina, ou sei lá, na Europa, em que a igreja se moveu nesse Na nível? América, você tem o trumpismo que é tão forte, né? Forte assim também, né? Deixa eu dar somente um conselho aqui, só para encerrar. Eu quero convidar todos os meus irmãos em Cristo, os que gostam de mim, os que não gostam, os que concordam comigo, os que não concordam comigo. Vamos orar para Jesus salvar Lula e Bolsonaro, pela salvação dos dois. Lula precisa de salvação, Bolsonaro também. Se Jesus voltar hoje, Bolsonaro vai para o inferno. Pelo menos é isso que eu creio. Se ele não aceitou Jesus, e Lula Sim. também vai para o inferno. Ou seja, Lula e Bolsonaro vão para o mesmo lugar. Será que nós, evangélicos, não temos que começar a nos preocupar com isso? Em pedir ao Senhor, Senhor, salva Bolsonaro. Ele já conhece a tua palavra, mas o coração dele é duro. Ele é duro. Esse homem já ouviu muita pregação, irmão, e não aceita Jesus, irmão. Esse cara tem que aceitar Jesus. E a gente não está orando para ele se converter, não. Tem crente que acha que ele já é crente, sabia? Eu sei. E não é, não. Não é, não. Precisa ser crente. A gente tem que orar por ele, orar pelo Lula. E é isso. Esse é o nosso papel. Valeu, Israel. Deputado, obrigado, viu? Foi um prazer ter o senhor aqui com a gente, sobretudo nesse dia, né? De tanta correria aí no Planalto. Estou aqui, tá? Obrigado. Qualquer pergunta pode fazer sem filtro. Tá bom, obrigado. Tá? Um grande abraço. Um abraço, irmão. Paz. Tchau, paz. Tchau. Gente, conversamos com o deputado federal Antônio de Paula. Deixa o teu like, eu acho que vale, né? Porque a gente foi atrás do deputado para conversar com ele nesse dia em que ele aparece ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A igreja ficou empolvorosa quando viu os vídeos, né? Nós publicamos em nosso perfil no Instagram e bombou rapidamente, milhares e milhares de comentários, obviamente, criticando o deputado Antônio. E a gente foi, vamos conversar com ele para entender por que ele fez aquilo, né? Por que ele foi lá. E ele explicou, não se furtou a responder nenhuma pergunta. Por essa razão, eu acho que de você vale ao menos o like, né? Se você gostou ou não das respostas do deputado, aí é uma outra situação.
ele respondeu, pelo menos as perguntas que eu fiz, ele respondeu todas. Então deixa o teu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa a notificação quando a gente estiver ao vivo aqui ou quando a gente publicar um vídeo novo, você vai ser o primeiro a saber. Eu vou finalizar a live com o último vídeo que não coloquei aqui, do deputado Otônio de Paula, falando ainda a respeito do Lula. Tchau, pessoal. Querido deputado Otônio de Paula. Presidente Lula, em nome da Igreja Evangélica no Brasil, eu repito e lhe digo, não se preocupe. Nós só temos um dono, e esse dono é Jesus.